Dentro da área, começando aqui pela sua TV Assembleia, a gente começa o programa, claro, acionando meu querido amigo Rafael Albuquerque. Rafa, seja bem-vindo ao Dentro da Área. Obrigado, Dani. Voltei, estou de volta. Verdade, Gregório Dantas, gente, tá de férias, tá acompanhando, né, a Copa do Mundo lá em Loco, lá nos Estados Unidos, viajando ali no México, indo ali no Canadá, mas depois de 2 semanas ele vai estar de volta aqui na tela da TV Assembleia para falar também do esporte maranhense. Mas essas 2 semanas eu tô aqui, ó, ladeada de Rafael Albuquerque, aqui sabendo tudo do esporte maranhense e também do esporte no cenário mundial e também brasileiro. E olha, Greg, desculpa, Dani, vou te cortar. Foi só o Greg sair de férias que o Brasil perdeu. Eu também ia comentar isso. Não sei se é coincidência, mas foi só ele chegar nos Estados Unidos para assistir o jogo. É verdade, a culpa, viu, gente, é de Gregório Dantas. Mas já que a gente tá falando já de seleção brasileira, vamos começar o programa falando da eliminação da seleção brasileira para a Noruega no fim de semana. Perdemos de 2-1. Kemuel Souza foi às ruas daqui da capital maranhense para conversar com o maranhense e saber essa repercussão da eliminação da seleção brasileira. Acompanhe. O sonho do hexacampeonato chegou ao fim. A derrota por 2-1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, colocou um ponto final na campanha da seleção brasileira e deixou milhões de torcedores frustrados. A eliminação encerra mais um ciclo da seleção brasileira em Copa do Mundo e abre espaço para reflexões. O desempenho da equipe, as escolhas da comissão técnica e o planejamento para o futuro são os principais pontos em debate. Nas ruas, o sentimento é de frustração. Muitos torcedores criticam o desempenho da equipe e apontam erros que pesaram na eliminação. Achei a seleção brasileira muito fraca, né? Parece que não querem assim competir, né? Ninguém marca ninguém, entendeu? É uma total falta de respeito com a população brasileira, né? Não entende o peso da camisa pentacampeão brasileira, né? Achei uma falta de respeito, entendeu? Parece ali que ninguém queria competir com ninguém. O errado foi o técnico, que todo mundo queria para botar logo o Neymar. No segundo tempo, ele botou com faltando 10 minutos, ele já fez um gol. Bom, ele tinha que perder de qualquer maneira, a seleção não tinha mais jeito nenhum. Mesmo com a desclassificação, a Daniela defende que este é o momento de repensar o projeto da seleção, renovar o elenco e corrigir os problemas para os próximos desafios do futebol brasileiro. 2030 a gente está aí, ó. Vamos lutar para 2030 a gente conseguir, né, a 6ª estrela, perfeito, com certeza. Depois da eliminação nas oitavas, a expectativa dos brasileiros é ver uma equipe mais competitiva nos próximos campeonatos. Muito bem, Kemuel foi às ruas e a galera não tá feliz não, viu, Rafa? Seleção brasileira eliminada. E fica aquela vontade da gente dizer assim que a gente podia ter ido um pouco mais longe. E acabamos ficando na metade do caminho, oitavas de final. Muita gente dizendo, o Brasil saiu sem defender, claro, a seleção brasileira. Depois, fazia tanto tempo, o Brasil acabou saindo nas oitavas de final. Mas mudou o cenário, a forma de disputa da Copa do Mundo, entrou 16 novas seleções e acabou aquela fase que já ia para oitavas de final, já foi para aquela segunda fase que é conhecida como 16 avos, ou nomenclatura feia, aquelas viu? Pré-oitavas. Aquelas pré-oitavas, e aí foi eliminado desde 90, foi o pior momento da seleção brasileira. Brasil errou onde, Rafa, para essa eliminação? É difícil até começar a falar sobre isso, Dani, porque errou em vários pontos diferentes. Primeiramente, tivemos um pênalti bem assinalado, mas desperdiçado, que poderia mudar totalmente o jogo. O Brasil, começando a partida com 1-0, conseguiria ter muito mais controle da partida, muito mais chances efetivas de ter a classificação na mão. Não aconteceu. O Brasil perde o pênalti, não consegue ser produtivo bastante para chegar ao ataque, chegar com um grande poder ofensivo para marcar o gol. Martinelli perdeu chance, Vini Júnior perdeu chance, Endrick. Casemiro. No segundo tempo, Endrick chegou sozinho com o goleiro, cara a cara. Podia driblar, mandar pro gol, mandar por cobertura, golear com bomba no canto, no ângulo, não conseguiu. Tentou o toquinho pro lado, a bola não entrou e o Brasil ficou no 0-0. E com isso, alterações feitas, Ancelotti tenta mudar o elenco, o Brasil continua em 0-0, fica mais exposto defensivamente. E aí, precisando fazer o gol. O Haaland, que é um jogador com potencial ofensivo imenso, um poder de fogo absurdo, tem a chance que ele precisava, faz 1-0 e depois, para piorar a situação, Dani, o Brasil vai lá, leva o segundo gol e esse foi ainda mais ridículo. Vou até falar assim, porque o Haaland tem muito espaço, estava sozinho, consegue dominar a bola, dar um toquinho para frente,
e mandar no canto do gol. E, Rafa, um detalhe que o Haaland deitou e rolou na seleção brasileira. Não foi isso. Mas o espaço que o Haaland teve, ele foi lá e foi decisivo. O Brasil teve mais finalizações do que a seleção norueguesa, mas não conseguiu ser efetivo. O erro do Brasil, não querem dizer que o Brasil é superior e muito, que a Noruega, que devia amassar, não. Mas a gente teve a oportunidade de ser efetivo e de sair na frente no marcador. Ok, perdemos o pênalti. Ok, acontece. Assim como nas disputas de pênalti, tem muita gente que diz, é questão de sorte, que pra mim não é sorte. Pra mim, pênalti é treinamento, tu vai lá e faz pra poder marcar o gol. E aí, acabou que a gente perdeu a penalidade dentro dos 90 minutos. E um detalhe importante da seleção brasileira, a gente chegou, mas não conseguiu colocar a bola no fundo das redes, o que a seleção norueguesa com Haaland de cabeça e no segundo gol dominando, tomando espaço, fazendo aquele gol. Foram muitos erros, muitos vacilos. É até complicado de pontuar onde o Brasil errou, porque foram muitas questões. Individualmente, com chances claras de gol desperdiçadas, de forma tática, o Ancelotti tentou mudar o elenco no segundo tempo, mas não conseguiu fazer atrações corretas da forma correta e no tempo correto, e o Brasil pagou caro por isso. Tivemos a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990. Já são aí 36 anos com Copas do Mundo. Com campanhas ruins, claro, lá pra cá foram 2 títulos, obviamente, mas mesmo assim, nunca tivemos de lá pra cá uma campanha tão negativa, tão ruim, claro. 5 jogos, porém ficamos fora dos 8 melhores. E o Brasil, uma seleção pentacampeã do mundo, respeitada internacionalmente, com jogadores em clubes como Real Madrid, Manchester United, PSG, Arsenal, os grandes times de futebol europeu e internacional têm jogadores brasileiros que não conseguiram, contra a Noruega, fazer o gol. É frustrante por conta disso, porque, claro, o Brasil chegava numa Copa do Mundo pensando no título, talvez menos, Dani, do que em últimas Copas. Eu diria até que, pessoalmente, foi a Copa menos frustrante, porque contra a Alemanha, um 7-1, é claro que a gente não esperava sofrer, aliás, uma goleada tão grande aqui em casa, foi um resultado muito doloroso. Contra a Bélgica, talvez pior ainda para mim, porque o Brasil merecia muito, pressionou o jogo inteiro, teve chance, criou oportunidade, mas não conseguiu fazer o gol. Contra a Croácia, um roteiro melancólico. 4 minutos. Brasil faz gol na prorrogação, leva o gol de empate na prorrogação e perde nos pênaltis. Roteiro sofrido, melancólico. E agora contra a Noruega. Eu diria que o roteiro como um todo foi o menos sofrido. Mas ainda assim, 24 anos sem título vão se tornar 28. O Brasil vai continuar nessa seca. E um detalhe, Rafa, que a gente, como você falava sobre essa questão que desde o 7-1 de 2014, né, que o Brasil teve aquele fatídico dia, né, e entra para a história num cenário que nenhuma seleção quer passar, né? E também colocou o Brasil, com a torcida brasileira, colocou o Brasil como se estivesse num abismo e a seleção alemã num cenário gigantesco, que não é verdade. Tanto é que nas Copas que posteriores, a Alemanha saiu em 2018 da fase de grupo, em 2022 da fase de grupo, não saiu na fase de grupos agora, né? A gente fica brincando porque teve essas 16 avos e acabou sendo eliminada para o Paraguai. Mas o cenário que a gente disse que não foi tão frustrante, porque esses 4 anos principalmente, vindo de 2022, quando o Tite era técnico da seleção brasileira, quando a gente foi eliminado nos pênaltis para a Croácia em 2022, teve essa situação de uma seleção brasileira, a maior camisa do peso mundial, o maior peso mundial do futebol do planeta, né? 5 estrelas, a única pentacampeã mundial. E aí a gente ter, nesse cenário de 4 anos, 4 técnicos. Não existe, Rafa. Como é que vai dar certo ter 4 técnicos, sendo que desses 4 técnicos tivemos um técnico interino? O futebol brasileiro teve um técnico interino. É vergonhoso a gente falar isso. E claro, né, a gente correr atrás agora com o ano do Ancelotti, porque claro que as escolhas dele foi errado nos jogos. Algumas sim, outras não. Mas em um ano não dá para resolver o que em 4 anos foi uma bagunça dentro de campo e também fora de campo, que aconteceu na CBF, essa bagunça inteira. Então, é aquela história. Infelizmente, dói a gente dizer que a seleção foi eliminada, mas em um ano, no atual futebol de hoje, não tem como a gente correr atrás e dizer que a gente vai ser a melhor seleção da Copa do Mundo. A gente viu aí as seleções como Cabo Verde fazendo história, enfrentando uma Argentina, quase levando para a prorrogação ali para os pênaltis. Levou, aliás. Para os pênaltis, quase levando para os pênaltis. E aí a gente vê outras seleções, como o Egito, Marrocos, que hoje no cenário mundial está se elevando. Não foi a seleção brasileira que parou no tempo, foi as outras seleções que estão recuperando esse tempo perdido. Muito bem pontuado. E o fracasso na Copa, Dani, é mais um reflexo do fracasso no ciclo. Isso. Porque nem foram 4 anos, foram 3,5.
A Copa no Catar foi em 2000, dezembro, então foram 3 anos e meio do Catar até a Copa do Mundo de agora. E o Brasil, em 3 anos e meio, teve 4 técnicos. Começa com Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20 de base, que não tinha nenhum currículo extenso no futebol brasileiro. Seleção profissional. E o resultado foi uma seleção pífia em campo. Depois disso, Diniz assume, detalhe, de forma interina, comandando o Fluminense e a seleção brasileira simultaneamente. Isso é um absurdo. Mostra a total falta de profissionalismo. Eliminatórias e Copa América veio depois o Dorival. Dorival Júnior. E aí, parecia que a seleção ia começar a embalar, porque o Dorival vinha de um título continental com o Flamengo, Copa do Brasil com o São Paulo, então parecia que era o nome certo para assumir a seleção brasileira. E não foi. Não foi, Copa América vexatória, caiu nas quartas de final para o Uruguai nos pênaltis, e o Brasil estava naquele momento sem rumo, sem ter para onde ir, até que finalmente Ancelotti cumpriu com o acordo verbal que tinha feito com o Reginaldo Rodrigues, chega para a seleção brasileira e agora sim, a impressão é de que iria começar a andar no rumo certo, porém, claro, a gente sabe que 1 ano e meio não é suficiente para uma seleção ser formada, um time competitivo, inclusive com jogadores de nível mundial, mas que não conseguiam se alinhar, não conseguiam estar conectados entre si, e isso ficou claro em vários momentos, não só contra a Noruega, mas contra o Marrocos na estreia, uma seleção brasileira perdida em campo. O Marrocos, detalhe importante, o Marrocos trocou de técnico há 6 meses. Há 6 meses antes de entrar a Copa. E mesmo assim era um time muito mais estruturado, muito mais bem montado do que o Brasil, parecia um catar de jogadores aleatórios. Contra o Haiti, melhorou, 3-0, podia fazer mais? Podia, não conseguiu. Contra a Escócia, agora sim, um jogo mais confiante, um jogo um pouco mais produtivo, poderoso da seleção. Contra o Japão, um adversário de peso, falei muito isso. Japão é uma equipe totalmente inteligente, uma equipe muito rápida, veloz, eficiente, disciplinada, é um grande time. Até melhor do que a Noruega em campo. E eu concordo com você. A Noruega tem mais poder de fogo, tem mais poder ofensivo por características individuais de jogadores, como Haaland, como Odegaard. O que faltou no Japão é justamente esses dois, faltou o Odegaard e o Haaland. Faltou um Haaland. O Japão é um time muito bom, muito conectado como coletivo, mas que falta o poder de fogo individual. Quem teve? A Noruega. E o Brasil não conseguiu ser páreo para o setor ofensivo da Noruega, um time muito poderoso. O Brasil sucumbiu a essa pressão, não conseguiu marcar seus gols, não marcou o Haaland de forma eficiente, leva 2-0, Neymar faz de pênalti só para fazer uma gracinha ali, se despedir da Copa do Mundo, deu adeus à seleção e agora temos mais 4 anos pela frente, Dani, para ser trabalhar e superar. São 4 anos que precisam ser levados a sério com profissionalismo. Tudo o que o Brasil fizer, Dani, seja jogar amistoso, Copa América, eliminatória, precisa ter um único objetivo: ser campeão do mundo. E Rafa, e é um ponto, tem aí alguns 2, 3 dias que a gente foi eliminado para a Noruega, tá esse negócio de, a seleção brasileira vai engrenar. Mas é um ponto importante que eu fico feliz, não pela eliminação, claramente que a gente não fica feliz pela eliminação, mas que em 2030 vai ser um novo cenário, uma nova reformulação. Muita gente que nesse percurso 2022, 2018, ficaram ali com aquela pedra no sapato, aquela pulga atrás da orelha, não teremos em 2030. Até porque os jovens aí, que a gente não teve o Estevão na Copa do Mundo, Estevão vai estar apto a estar atuando até 2030. O Wesley também. Teremos o Wesley, o maranhense, o Wesley. Nós teremos o Hendrick, o Vini Júnior, claramente também vai estar na Copa de 2030. Ou seja, é um novo cenário reformulado. E com um técnico no início de um ciclo. E faz total diferença, Dani. Você ter 4 anos para trabalhar, ter um elenco montado por você mesmo é muito importante. Ancelotti pegou o elenco pela metade. Um elenco já vinha trabalhando há 3 anos com 3 técnicos diferentes, ele pega o trabalho pela metade. Agora não. Ele vai começar do zero, montar uma seleção do zero, com novos nomes. Devem sair Casemiro, por exemplo, sair o Marquinhos, Alexandre, Danilo, jogadores que foram importantes para este ciclo, mas que para o ciclo seguinte não devem mais ser utilizados, ou ao menos esperamos. Vamos esperar também a chegada de novos talentos, jogadores da base com 18, 19, 20 anos, que são promissores, têm potencial e que podem agregar muito para o Brasil daqui a 4 anos. É um trabalho que está apenas começando. O Brasil não chegou no fundo do poço. O Brasil está, eu diria, como postes, que a gente vai ali com aqueles fios do poste, Dani. O Brasil teve bons momentos, está montando uma nova geração e para isso precisa sacrificar uma geração anterior para ter no futuro uma geração mais forte, uma geração preparada. Esperamos que daqui a 4 anos a gente esteja aqui, né, Dani, trazendo uma boa notícia,
de um Brasil campeão do mundo. Enfim, o Hexa chegando. O Hexa chegou após 28 anos esperando, sonhando com este campeonato, com este título que não veio com nomes como o Ronaldinho Gaúcho, como o Kaká 2006, Ronaldo. 2010 com o Elano, com o Luiz Fabiano, 2014 com o Neymar, com o Fred no ataque, 18 com o Felipe Coutinho, com o Gabriel Jesus, 22 com o Rafinha, com o Neymar mais uma vez, 26 agora com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, com o Ryan, mas quem sabe em 2030 com novos talentos que nós nem conhecemos ainda. Quem sabe, Pode né? ser que apareça um jogador daqui a 2, 3 anos que seja um grande talento, de um fenômeno mundial daqui a alguns anos e que o Brasil vai exportar, que o Brasil vai produzir, porque uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem é jogador. Talvez não como um elenco coletivo, como foi agora, mas produzir jogadores o Brasil sabe, o Brasil consegue e tem totais condições daqui a 4 anos, com um trabalho bem feito, sério, desenvolvendo realmente características que importam para o Brasil, para dar finalmente, Dani, após 28 anos, alegria para o torcedor. E a gente vai ficar na torcida até 2030. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar de basquete. Sampaio Basquete se preparando para a semifinal da LBF. E aí a gente volta a falar de futebol. Vamos falar de Série C e Série D no Dentro da Área. Segura aí, já já a gente volta. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Agora está na hora de jogar a bola para cima. Vamos falar de basquete. O Sampaio vem intensificando os treinamentos para a semifinal da LBF 2026, onde vai enfrentar o Cerrado. Acompanhe na reportagem de Carla Bianca. A Bolívia Querida está focada nos treinamentos para a semifinal da Liga de Basquete Feminino 2026 diante do Cerrado. Jogo decisivo, importante, todo mundo muito concentrado, tentando reforçar tudo que a gente trabalhou na temporada, né? E sabendo que das semifinais que a gente jogou nos últimos 5 anos, essa vai ser a mais difícil. Os trabalhos reúnem preparação física, ajustes táticos e atividades técnicas para que o elenco chegue na melhor condição possível ao primeiro confronto. A série será disputada no sistema melhor de 3 partidas. O primeiro jogo acontece no dia 12 de julho em Brasília. Já a segunda partida será disputada no Ginásio Costa Rodrigues em São Luís no dia 18. Se necessário, o terceiro confronto também será realizado na capital maranhense no dia 20 de julho. A gente tem feito uma lapidação do que a gente tem conquistado durante a temporada. Temos focado muito em construir cada vez mais união dentro do grupo para que a gente possa sair com a vitória e conseguir a vaga na final. Além do trabalho da comissão técnica, as atletas mantêm o foco em corrigir detalhes e fortalecer o entrosamento do grupo. A expectativa é repetir o desempenho que colocou o Sampaio como dono da melhor campanha da primeira fase e seguir na briga por mais um título nacional. A gente espera um jogo difícil, né? Jogar na casa do adversário é sempre um jogo difícil, mas a gente tem trabalhado muito para enfrentar, né, o time de Brasília e a gente vai com tudo para conquistar nossa vitória fora de casa. Eu estou esperando muita emoção, acho que a gente está realmente bem preparada, a gente está treinando bem forte e extra quadra a gente está bem focada, a gente conversa sobre o jogo e espera grandes resultados. Quem vencer 2 partidas garante vaga na grande final da Liga de Basquete Feminino 2026. Aí o Sampaio Basquete, Rafa, intensificando esses treinamentos. O Sampaio que vive um momento muito bacana na LBF desses últimos anos. Eu acho que é o melhor cenário na atualidade. Perdeu apenas, se não me engano, uma partida. Um jogo para o Campinas fora de casa. O Campinas fora de casa, que era que ele estava brigando justamente com a liderança do Sampaio. E aí agora vai enfrentar o Cerrado. Tá ali a 2 passos, a gente pode dizer assim, do paraíso que é a final? Olha, eu diria que sim. Para quem não acompanha muito o Sampaio Basquete, vou trazer aqui um contexto geral. O Sampaio Basquete é tricampeão brasileiro, porém tem 3 vices consecutivos. Nos últimos 3 anos, chegamos na final e perdemos para o SESI Araraquara. Ou pedra no sapato. Uma pedra no sapato muito grande, já o algoz do Sampaio Basquete, porém esperamos que neste ano o Sampaio finalmente consiga o seu tetracampeonato nacional. E para isso a campanha até aqui tem sido excelente. O Sampaio na primeira fase foi líder disparado, perdeu apenas um jogo e venceu todos os outros, uma campanha maravilhosa. Na última fase, que já foi às quartas de final, o Sampaio conseguiu mais uma vez uma excelente campanha, venceu os 2 jogos contra o Maringá e passou sem nenhuma dificuldade. E agora, chegamos na semifinal, e a missão é vencer a equipe do Cerrado Basquete, que é um time novo, jovem, recente, mas que tem estrelas também.
Tainá Paixão joga lá, Sassá joga lá. Ex-jogadoras do Sampaio, inclusive da temporada passada. Brilharam muito aqui no Tricolor, mas que hoje brilham na equipe de Brasília. O Sampaio Basquete não tem nada a ver com isso, quer chegar lá, quer arrebentar e conseguir a vaga para a grande final da LBF. E se vencer, se conseguir passar, vai pegar na final ou a equipe do Campinas, que foi muito bem na competição, que venceu o Sampaio. Derrota, né? O único time que venceu o Sampaio foi justamente a equipe do Campinas. E ou Campinas ou então a equipe do SESI, que aí sim seria um desafio muito grande, mas é a chance do Sampaio conseguir a sua vingança, sua revanche, ser campeão brasileiro em cima da equipe do SESI. E dessa questão de vingança, 2026 está numa áurea tão bacana para o Sampaio Basquete, porque até nas últimas duas Copa LBF, que é aqueles 4 melhores times do primeiro turno da Liga de Basquete Feminino, que aí faz aquelas 2 semifinais e os 2 melhores passam para disputar a final, o Sampaio tinha perdido para o César Araraquara. Além das 3 finais consecutivas da LBF, perdeu também a Copa LBF, mas em 2026 o Sampaio foi lá e disse, não, esse ano o título é nosso. E aí tirou aquela pedra do sapato, aquela pulga atrás da orelha. E eu espero, assim, claro que a gente está com todo respeito à equipe do Cerrado, né? Obviamente. Mas o Sampaio tem mais time para passar pelo Cerrado. A semifinal é melhor de 3. Eu acho, tô na torcida, que o Sampaio passa vencendo por 2-0 lá e um jogo aqui no Costa Rodrigues. Concordo plenamente. O Sampaio já tem aí um bom elenco, uma boa campanha, é um time capacitado, preparado, bem treinado e tem tudo para vencer. Lembrando, jogo de ida marcado para este domingo agora, dia 12 de julho, às 11 da manhã, lá em Brasília. Horário bacana, viu? Do torcedor maranhense. O primeiro jogo é lá. É verdade. O torcedor que mora em Brasília pode assistir o jogo. Pode ir lá, com certeza. E torcer para o Sampaio Basquete. E a volta, o jogo 2, está marcado para o dia 18 de julho, que no caso é o sábado que vem, aqui em São Luís, às 11 da manhã. Então também será 11 da manhã o jogo 2. Que é justamente esse horário bacana, que dá pra assistir, depois de lá pegar uma praia, depois da vitória, claro, do Sampaio Basquete. Levar a família, torcer, empurrar o Tubarão rumo à vitória e caso precise, caso fique empatado, uma vitória de cada, teremos um jogo 3 também aqui em São Luís, na casa do Sampaio. Então o Sampaio é favorito, é superior, mas claro, tem que mostrar isso em quadra. Não adianta, Dani, ficarmos aqui conversando, falando que o Sampaio é melhor, é superior, vai ganhar, se o time não conseguir concluir isso na quadra, não conseguir comprovar isso jogando, como tem se jogado. Então que o Sampaio possa chegar já em Brasília, no jogo 1, vencer fora de casa, jogo 2, vencer aqui em São Luís, para nem precisar do jogo 3. Jogo, por favor. Não tem por que ter esse desgaste, esse cansaço, é só focar e estar concentrado na grande final e aí sim, não terminar a temporada mais uma vez triste, mais uma vez desconsolado, com o tetra vice, mas sim com o tetra campeonato nacional. Sampaio Basquete finalmente erguer mais uma vez um título, colocar mais para na sua estante. Terminar a temporada sorrindo, achando graça da vida, como tem que ser. Essa temporada 2026 é muito bonita, tá sendo muito legal, muito bacana. Tá merecendo. Agora a gente sai do basquete para falar de futebol. Vamos falar novamente de futebol. Agora a gente fala de Série C e Série D. Carla Bianco vai fazer o giro dos jogos do fim de semana. O Maranhão Atlético Clube perdeu dentro de casa, aqui no estádio Castelão. E o Imperatriz, no Frei Epifânio da Badia, empatou com a equipe do Ferroviário no primeiro jogo de ida da terceira fase da Série D. Acompanhe com Carla Bianco. No Castelão, pela Série C, o Maranhão fez um primeiro tempo equilibrado e criou as melhores oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Emerson Júnior e voltou a desperdiçar chances no ataque. Na etapa final, o Inter de Limeira aproveitou uma cobrança de escanteio e Miguel Bianconi marcou o único gol da partida. O quadricolor pressionou em busca do empate, mas voltou a pecar nas finalizações e acabou derrotado por 1-0. Com o resultado, o Maranhão permanece com 14 pontos, segue na parte de baixo da tabela e amplia a sequência para 7 partidas sem vitória na Série C. Na próxima rodada, a equipe recebe o Ipiranga, novamente no Estádio Castelão, em São Luís. Pela terceira fase da Série D, o Imperatriz começou a partida em vantagem. Logo no primeiro minuto, Fidel sofreu pênalti e o Wilson José converteu a cobrança para abrir o placar. O Cavalo de Aço criou outras oportunidades, mas não conseguiu ampliar a diferença antes do intervalo. No segundo tempo, o Ferroviário cresceu na partida e encontrou o empate aos 27 minutos, quando Lucas Black recebeu em profundidade e finalizou na saída do goleiro Wellington. O placar de 1-1 deixa a disputa totalmente indefinida. Quem venceu o jogo de volta garante a classificação e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo em Fortaleza.
Muito bem, Carla Bianca fazendo o giro, né, do fim de semana, Série C e Série D. Rafa, a gente começa falando de Série C. Jogo que aconteceu aqui no fim de semana no Estádio Castelão. O Maranhão Atlético Clube precisava da vitória. Já estava com uma sequência sem vencer e acabou perdendo por Inter de Limeira. Era um jogo difícil, a gente sabia. Mas o MAC precisava do resultado e acabou perdendo dentro de casa. Exatamente, olha, a situação tá ficando cada vez pior, Dani. Porque o MAC, vou até aqui abrir as últimas partidas da equipe do MAC, não consegue vitória desde o dia 9 de maio. Vai fazer exatamente 2 meses nesta quinta-feira. É um time que está disputando aí 7 jogos seguidos sem nenhuma vitória. E digo mais, não consegue marcar um gol há 6 partidas. Desde o dia 18 de maio, quando perdeu para a Confiança fora de casa por 2-1, a equipe do MAC não consegue marcar um gol sequer. Já são 6 partidas. Empatou com Caxias em 0-0, com Anápolis 0-0, com Maringá em 0-0, perdeu para o Paysandu em casa por 1-0, empatou com o Ituano em 0-0 e perdeu mais uma vez em casa para a Inter de Limeira por 1-0. Então, é um time que não tem conseguido nem bons resultados, nem marcar gols. Então, é um time que está numa situação um pouco complicada. Neste momento, hoje, o MAC está em 17º lugar. E qual o alívio, Dani? O alívio é que, neste momento, caem apenas 2 clubes para a Série D. Antigamente, no ano passado, caíam 4. De 20 clubes, 4 caíam para a Série D. Neste ano, houve uma alteração no regulamento e apenas 2 clubes caem. O que é muito bom, porque se caíssem 4, o MAC, neste momento, cairia para a Série D. Estaria no Z4. Porém, como é apenas um Z2, 2 clubes caem, o MAC está um pouco mais aliviado, porém, é importante falar sempre. Fica um alerta. Temos que cobrar, porque se o MAC não abrir o olho, se o MAC não voltar a ser competitivo, conseguir pontuar dentro e fora de casa, e o principal, marcar gols, que já está 6 jogos sem marcar gols, a equipe do MAC vai se complicar, vai sofrer muito na reta final do campeonato. O MAC volta a campo nessa semana, dia 12 de julho, domingo agora, contra o Ipiranga, aqui em São Luís. Ipiranga, que é um time que está hoje em 12º lugar e faz uma campanha mediana, mas que vem de 4 jogos sem perder. 2 empates e 2 vitórias, então é um time que está motivado, está confiante, está crescendo na competição e o MAC não pode permitir, principalmente por ser em casa. Então, e diferente da Série D, que o MAC viu o grau de dificuldade numa Série C, um jogo em cima de outro jogo, acompanhando o Maranhão Atlético Clube, a gente sempre falava, né? Assim que começou o Campeonato Maranhense, a gente destacava. O Campeonato Brasileiro da Série C, a gente destacava. O MAC vai ter essa sorte de cair apenas 2, que antes era 4. Vão subir 6 da Série C, da Série D para a Série C, e caem apenas 2 da Série C para a Série D. Só que, quando o Maranhão Atlético Clube engrenou aquelas 3 vitórias seguidas e começou a beliscar ali os 8 primeiros, ficou ali naquelas 2, 3 rodadas entre os 8 primeiros, a gente acreditou. Dá para o Maranhão ficar entre os 8 primeiros. Entrou na Série C a gente pensando, vamos ficar longe do Z2. Mas aí a gente conseguiu chegar no G8. E aí o MAC não conseguiu se segurar lá. E isso liga o alerta porque esses 7 jogos pode adentrar um 8, um 9. E aí a dificuldade, tanto mental quanto física, do jogador do Maranhão Atlético Clube. E fora, né, que a torcida do Maranhão Atlético Clube não se faz presente, já tem um tempo que não se faz presente. O MAC, numa Série C, conseguir colocar, às vezes, 100 pessoas, menos de 100 pessoas no estádio Castelão, isso não existe. No jogo diante do Paysandu... Tinha mais gente do Paysandu do que do MAC. O Paysandu parecia que jogava em casa, pela torcida que estava presente, pela zoada feita no estádio Castelão, diferentemente daqui, um time daqui da casa, do estado do Maranhão, o Maranhão Atlético Clube, não levando nem sequer 100 pessoas para acompanhar. É difícil. E é uma pena, mas é uma realidade não só do MAC, né, mas do Sampaio, futebol do maranhense. O Maranhão, como um todo, tem sofrido muito em relação ao público nos estádios. E o MAC, de fato, tem que ficar de olho. Houve um momento na competição em que imaginávamos o MAC brigando para subir para a Série B. O MAC estava no G8, emendou 3 jogos com resultados muito positivos e imaginamos que o MAC poderia ter mais condições de ficar para cima da tabela. Não conseguiu, o MAC começou a tropeçar, começou a cair e está hoje em 17º lugar. E o que preocupa é que o MAC só vem caindo de posição. Estava em 10º, 12º, 14º, hoje 17º. Então o MAC está apenas descendo posições e não pode se dar o luxo de fazer isso. Porque existe o alívio de cair só 2 equipes. Tudo bem, mas não vai adiantar nada se o MAC for uma delas. Então o MAC precisa pontuar, voltar a somar pontos importantes, voltar a fazer gols. Repito, o MAC não faz gol desde o dia 18 de maio. Já é mais de um mês e meio que o MAC não sabe o que é celebrar um gol.
E numa Série C isso é fundamental. O MAC tem o segundo pior ataque da Série C. Ganha apenas do Confiança. E o Confiança venceu o MAC por 2-1. Ou seja, o MAC perdeu para o time de pior campanha na Série C e este time marcou 2 gols no MAC. 2 de 8. Um quarto dos gols que o Confiança marcou na Série C foi contra o MAC. Então o MAC está decepcionando, é uma campanha ruim. Claro, não projetávamos o MAC competindo para ser campeão, para chegar na Série B. Mas também a gente dizia para não cair. E aí, do jeito que o Maranhão tá indo, tá descendo ladeira abaixo, fica um alerta, viu? Porque até o futebol maranhense torce para que o Maranhão continue na Série C, justamente. E aí a gente sai da Série C, vamos descer o elevador do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série D. O único ainda representante na competição, o Imperatriz, recebeu em casa, né, no Frei Pifões da Badia, a equipe do Ferroviário. E acabou empatando em 1-1, levando essa decisão para fora de casa. Rafa, 1-0, o Imperatriz abriu o marcador, como vem acontecendo nos últimos tempos e últimos jogos. E aí, nos minutos finais, né, na verdade não falei nos minutos finais, no meio tempo do segundo tempo, acabou levando o gol de empate, levando a decisão para fora de casa. Ferroviário tem torcida. E aí pode dificultar um pouco mais a equipe do Imperatriz para poder avançar para a próxima fase da Série D. Exatamente. Para o ano que vem existem 3 possibilidades. Ou não teremos nenhum maranhense na Série C, o que seria trágico para a gente, ou teremos o MAC na C e os outros na D, ou teremos 2 na Série C. Que a torcida para ficar 2 na C, maravilhosa. Seria sensacional o MAC permanecendo, conseguindo ficar fora do Z2 e o Imperatriz, que está hoje na Série D, brigando. O Maranhão começou a Série D com 4 representantes: Sampaio Corrêa, Motoclube, IAP e Imperatriz. Hoje, apenas Imperatriz continua vivo, continua brigando por vaga na Série D. Aliás, na Série C, perdão. Na última rodada, na segunda fase da Série D do Brasileirão, o Imperatriz foi guerreiro. Empatou a ida por 1-1 contra o Maracanaú. Muito difícil. Em casa, em Imperatriz, um time difícil, com uma boa campanha. E o Imperatriz foi lá e conseguiu empatar a volta mais uma vez e vencer nos pênaltis. Jogo sofrido, jogo doído, mas o Imperatriz foi guerreiro, foi gigante e se classificou nos pênaltis. E agora, a equipe não quer se dar por satisfeita, não quer se contentar de avançar de fase. Quer continuar avançando, continuar vivo na briga por uma vaga na Série C. E lembrando, neste ano não sobe apenas 4 clubes. Teremos 6 clubes subindo para a Série C. Então, para o Imperatriz, as chances aumentam e aumenta também a expectativa. A cobrança até em relação ao cavalo de aço. Por isso, a equipe está viva, brigando e para continuar brigando, precisa vencer o jogo de volta. A ida em Imperatriz terminou em 1-1, jogo difícil, complicado. O adversário é um time difícil, sabemos disso. E agora a missão é vencer fora de casa, vencer lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, para chegar à 4ª fase da Série D. E aí sim, validar um excelente trabalho, mostrar que o Imperatriz tem peso, tem força, tem camisa. E detalhe, para um time que no começo do ano fez um estadual tão ruim com o Imperatriz. Jogou o mata-mata contra o rebaixamento. A repescagem, o playoff do rebaixamento, conseguiu se manter, graças a Deus, vai estar, aliás, na Série do estadual no ano que vem, no Maranhense do ano que vem. Mas é importante também continuar vivo na Série D, brigando para subir para a Série C. O Imperatriz tem condições, mostrou isso, empatou na ida. Podia ter vencido, seria muito melhor, claro, se vencesse a ida, mas o empate não é tão ruim porque o time continua vivo, continua brigando. Qualquer e agora, vitória fora de casa. Quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate, teremos pênaltis mais uma vez. E esperamos, claro, ver o Imperatriz forte e classificado para a próxima fase. É isso. E falando de Série D, a gente vai encerrando o programa. Quem quiser acompanhar novamente, a gente às 8 horas da noite da segunda-feira, ao vivo e inédito, aqui na tela da TV Assembleia. E aí, meia-noite da segunda-feira também tem a reprise do programa. Assim como na terça-feira, às 7 horas da manhã e às 2 horas da tarde da terça-feira. Rafa, obrigada pela sua parceria. A gente se encontra no próximo programa, viu? Estarei aqui semana que vem, pode deixar. Gente, obrigada pela audiência e até a próxima semana.